Olá, obrigada por vocês acompanharem o meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre locução. Locução define a união de dois termos e esses dois termos se resumem em um único sentido, um único significado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na lousa o nome do meu canal, para a gente ver um exemplo de locução. Vamos escrever e falar corretamente? Aqui eu tenho dois verbos que na verdade estão transmitindo um único significado, que é escrever, tá? Então aqui eu tenho uma locução verbal, ok? Então, nós temos 5 tipos de locução. Tem a locução verbal, a locução adverbial, a locução adjetiva, prepositiva e conjuntiva. Vamos começar a falar sobre a locução verbal. A locução verbal, então, é um conjunto, como vocês viram aqui, de verbos com o sentido de um único verbo. E as locuções verbais são formadas de verbo auxiliar e um verbo principal, que vai aparecer no infinitivo, no gerúndio e no particípio, numa dessas 3 formas nominais. Aqui, no caso, nós temos o verbo no infinitivo, ok? Vamos ver mais exemplos disso daí. Os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver, ir. Existem outros verbos também que podem atuar como verbos auxiliares quando aparecem nas locuções verbais. Tem os verbos como poder, dever, querer, começar, deixar de, voltar a, continuar a, e alguns outros mais. A função dos verbos auxiliares é indicar o tempo, o modo, a pessoa, a ação verbal, porque o verbo principal aparece sempre da mesma forma, ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. O que flexiona é o verbo auxiliar. Então vamos ver os exemplos aqui, ó. Estou estudando para a prova. Locução verbal está aqui, ó. Esse é o verbo auxiliar e esse é o verbo principal que está aqui no gerúndio. Esse verbo auxiliar é que está indicando a pessoa, que sou eu, está indicando o tempo e o modo indicativo. Havia chovido muito. Esse aqui também nós temos o verbo principal que está na forma nominal, que é o particípio. Temos o verbo auxiliar, que está indicando o tempo, a pessoa não está indicando, porque a gente já aprendeu que o verbo haver é impessoal. Eu já fiz uma aula sobre o verbo haver e fazer impessoais. Vocês podem procurar nos meus links lá, podem procurar no meu canal que vocês vão achar. Então aqui esse verbo auxiliar é o que está indicando o tempo, ok? Então o verbo auxiliar é o único que vai flexionar. Pode ocorrer uma tragédia. Nós temos também aqui uma locução verbal formada pelo verbo principal que está no infinitivo e o verbo auxiliar, que é o que está indicando o tempo. Começou a chorar, mesma coisa. Verbo que está no infinitivo, na forma nominal, e o verbo auxiliar começou, que é ele que está flexionando na terceira pessoa, está flexionando no modo indicativo e está flexionando no tempo passado, ok? Vamos para outro tipo de locução, então. Locução adverbial. Locução adverbial são 2 ou mais palavras que têm a função de um advérbio, isto é, elas podem indicar tempo, lugar, modo, afirmação, negação, quantidade. E as locuções adverbiais são formadas desse modo, sempre com uma preposição mais um substantivo, ou a preposição com um adjetivo, ou uma preposição com um advérbio. Vamos ver isso com exemplos? O contador virá à tarde. Aqui eu tenho uma locução, são 2 palavras, adverbial, porque está indicando o tempo, locução adverbial de tempo, tá? Então é uma locução adverbial, circunstância de tempo. A pasta está à esquerda. Ó, são 2 palavras também, por isso que é uma locução. É uma locução adverbial de lugar.
Ficou aqui à toa. Locução adverbial de modo. É locução adverbial porque são duas palavras. Com certeza aprendi a lição. Com certeza, locução de afirmação. Com certeza aprendi a lição hoje. Aqui também é um advérbio, ó, uma locução adverbial, porque tem duas palavras. Aqui também é um advérbio, indica tempo, só que não é locução, porque é uma palavra só, tá? Então nós estamos trabalhando com locução. Não aceito de forma alguma, locução de negação, tá ok? Agora a gente vai passar para outro tipo de locução, a locução adjetiva. Locução adjetiva é uma preposição mais um substantivo que tem o valor de um adjetivo. Por exemplo, estátua com rosto de anjo. De anjo é um substantivo, é uma preposição mais um substantivo que tem o sentido que está funcionando como adjetivo de rosto. Estátua angelical. Aqui é o adjetivo e aqui é a locução adjetiva, ok? Comprei ração de cão. Uma preposição mais um substantivo que estão funcionando como adjetivo desse substantivo aqui, da ração. Então, nós temos aqui também uma locução adjetiva. Comprei ração canina. Ela funciona como adjetivo, ela tem esse significado. Aconteceu na era do gelo. Do gelo, uma preposição mais um substantivo, uma locução adjetiva, porque está funcionando como adjetivo desse substantivo aqui. Então, ele aconteceu na era glacial. Vou colocar a lista aqui no vídeo para vocês das principais locuções adjetivas e o seu significado, ok? Vamos para a próxima locução, então. Locução conjuntiva. Locução conjuntiva tem a função de uma conjunção. Geralmente a locução conjuntiva termina em que. Para saber melhor o que é conjunção, você pode clicar nesse link aqui que você vai ter uma aula sobre isso. As principais locuções conjuntivas são visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que, logo que, a fim de que. Vamos ver exemplos então? Fechei a porta a fim de que ninguém ouvisse meu choro. A fim de que é uma locução conjuntiva. O embrulho estava fechado, de modo que não pude ver o conteúdo. Então vamos ver aqui. De modo que. De modo que é uma locução conjuntiva, ok? Locução prepositiva. Locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. E na locução prepositiva, a última palavra é sempre uma preposição. Vai aparecer aí no vídeo uma lista das principais locuções prepositivas, ok? Vamos ver então a locução prepositiva em duas orações aqui, dois modelos. Ao invés de estudar, foi ao cinema. Ao invés de, é uma locução prepositiva, termina em de. Os cães estavam em frente dos caçadores. Em frente dos é uma locução prepositiva que também termina em de, ó. Em frente de os. Coloquei o link do meu canal aqui para vocês assistirem mais aulas, ok? Muito obrigada e se inscreverem também no meu canal.